Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje a gente vai continuar aqui a nossa playlist de Mecânica de Sólidos 1. Essa é a nossa aula de número 60 e nessa aula a gente vai ver tensões de cisalhamento em vigas, ok? Então tá, vamos começar aqui, com a introdução, que fala o seguinte: quando a gente aplica um carregamento transversal em uma viga, ela passa a sofrer dois tipos principais de tensões: as tensões normais, que são causadas pelo momento fletor, e as tensões de cisalhamento causadas pela força cortante. Nos capítulos anteriores, geralmente focamos nas tensões normais, pois elas costumam governar o dimensionamento de vigas mais esbeltas. Mas em vigas curtas, espessas ou em estruturas como viga-caixão e barras de paredes finas, as tensões de cisalhamento se tornam extremamente importantes, às vezes até maiores que as normais. Aqui nessa barra, como a gente pode ver, tem um momento fletor sendo aplicado e também tem aqui a força cortante sendo aplicada. E elas resultam aqui nessa tensão normal, E tem aqui as tensões de cisalhamento, beleza? Em qualquer seção transversal de uma viga submetida à força cortante vai surgir tensões normais, o sigmazinho aqui, variando ao longo da altura, e tensões de cisalhamento, aqui a gente tem um tauzinho, distribuídas transversalmente. Essas tensões precisam atuar de forma equilibrada. Isso significa que a soma da força e dos momentos gerados por elas devem manter a viga em equilíbrio. Do ponto de vista matemático, a soma das tensões de cisalhamento verticais deve resultar na força cortante total V. Tensões de cisalhamento no plano horizontal também surgem para garantir o equilíbrio interno. Existem duas direções de cisalhamento importantes em uma viga. Tem a de cisalhamento vertical, que é aquela que normalmente imaginamos quando a gente pensa em força cortante. Ele é necessário para equilibrar a força transversal. E tem o cisalhamento horizontal. Este é menos intuitivo, mas sempre existe quando há força cortante. Ele acontece porque ao longo da viga, as fibras da parte superior sofrem compressão e as da parte inferior tração. Para as fibras permanecerem coladas, surgem tensões horizontais de cisalhamento, que evitam deslizamento entre camadas, Aqui a gente pode verificar bem, quando se fala do cisalhamento horizontal, que é isso que acontece, das fibras permanecerem coladas, Para, no caso, eu tentar fazer com que elas permaneçam coladas, e aqui nesse caso elas não permanecem. Um exemplo claro é uma viga feita de tábuas coladas. Se não houver pregos ou cola suficiente, as peças escorregam umas sobre as outras quando submetidas a V, que é a força cortante. Bem, agora a gente vai falar sobre o comportamento físico do cisalhamento, Em materiais homogêneos, como aço e concreto, as camadas da viga não deslizam umas sobre as outras. O deslizamento é evitado pelas tensões de cisalhamento horizontais. Isso explica a distribuição característica de tauzinho ao longo da seção. Já em materiais anisotrópicos, como por exemplo a madeira, a resistência ao cisalhamento entre fibras é baixa. A ruptura costuma ocorrer paralela às fibras, não transversalmente. Por isso, falhas de cisalhamento em madeira são comuns ao longo do comprimento. Aqui a gente tem uma foto. Bem, agora a gente vai falar sobre a derivação da força cortante horizontal, ΔH. Para entender a origem matemática das tensões de cisalhamento, considere um pequeno pedaço da viga de... Opa, isso aqui não tá muito bom, Mas tá, considere um pequeno pedaço da viga de comprimento ΔX. Cadê? Aqui, ó. Esse exemplo aqui, o ΔX. Nesse elemento vai acontecer forças cortantes verticais nas extremidades VC e VD, tensões normais sigma devido ao momento M. Aqui a gente tem o VC e o VD. Tensões normais, sigma, devido aqui o sigma. Uma força horizontal ΔH que precisa surgir para garantir o equilíbrio interno. Então tá tudo aqui. É, opa, a gente tem tanto o sigma, temos o esforço cortante, a gente vai precisar de um ΔH para equilibrar esse negócio, beleza? Essa força ΔH é resultado das diferenças de sigma entre as duas extremidades do elemento, ok? O termo Q é essencial para entender a distribuição desse elemento, que no caso é o momento estático. Ele vai ser definido como a integral do y vezes, ou seja, é o momento estático da área acima ou abaixo do ponto onde queremos a tensão. Ele descreve como a área está distribuída em relação à linha neutra, ok? Dividindo a força ΔH pelo comprimento ΔX, a gente vai obter o seguinte, a gente vai achar o Qzinho, esse Q é pequenininho. E o que é o Qzinho? Ele é o fluxo de cisalhamento, e ele vai ser muito utilizado em vigas caixão, perfis de paredes finas e vigas de aço, além de estruturas aeronáuticas e mecânicas. Ele permite calcular como o cisalhamento circula ao longo da estrutura, ok? Opa, pronto. Para um elemento muito pequeno retirado da viga, analisando um corte horizontal. A variação
força cortante ΔH ao longo de uma largura ΔX causa uma tensão de cisalhamento. Dividindo essa variação pela área cortada, chegamos à expressão clássica que o tal médio, né, a tensão de cisalhamento médio, vai ser igual à força cortante V, vezes o Qzão, que é o momento estático, dividido pelo Izinho, que é o momento de inércia, vezes a espessura, que é o T. Né? Tem aqui embaixo essas informações. Essa fórmula fornece a tensão média de cisalhamento ao longo da linha onde estamos analisando. Bem, observações sobre a distribuição do tal. Nas faces superior e inferior da viga, superfícies livres, a tensão de cisalhamento é zero, né? Como a gente pode ver aqui nessa figura. Isso significa que o tal atinge seu valor máximo na linha neutra, diminuindo até zerar nas extremidades. A tensão distribuída ao longo da largura da viga não é constante, pois depende da geometria local, né, a espessura T. Então, né, isso aqui dá pra gente perceber por causa da fórmula, beleza? Agora vamos falar sobre a distribuição em viga retangular estreita. Para seções retangulares onde a largura B é muito menor que a altura H, a gente vai ter que a distribuição da tensão transversal é parabólica, sendo máxima no centro. A expressão fica desse jeito aqui, né? E aqui, então, a gente pode, quando o y for igual a zero, a gente tem que o tal máximo é igual a 3 vezes o cortante dividido por 2 vezes a área, né? Por que que a gente vai ter isso? Por que que a gente vai ter o tal máximo quando y for igual a zero, né? Porque a gente vai estar falando da linha neutra, né? Por isso que ele vai ser máximo. Tá. Seções I e W, né? Em vigas de aço. O que que a gente vai ter? Em vigas tipo I ou W. Nas mesas, que são as partes horizontais, a tensão desse elemento é bem pequena. Quase toda a força cortante é resistida pela alma, que é a parte vertical. Por exemplo, aqui, ó, para caso vocês não estejam conseguindo enxergar. Peraí, pronto. Aqui, ó, a alma é essa partezinha aqui dessa viga que eu desenhei, né, como exemplo, que é uma viga I. Assim, para a alma, a gente pode aproximar desse jeito, né, que o tal máximo vai ser igual ao cortante dividido pela área da alma. Essa é uma simplificação prática amplamente usada em dimensionamento. Agora, alguns detalhes sobre a alma, né, que a variação de tal ao longo da altura da alma é pequena. No entanto, próximas mesas, a transição pode gerar pequenas descontinuidades no gráfico. A energia interna ainda é praticamente toda absorvida pela alma. Bem, falando aqui sobre viga retangular em balanço, a gente tem o seguinte, né? Considere uma viga engastada submetida a uma força P na extremidade, que é o que a gente tem aqui nesse desenho. Como a força cortante é constante ao longo da viga, a distribuição de tal segue a forma parabólica normal, que é essa forma que a gente tinha visto aqui anteriormente, beleza? Todas as seções entre o engaste e a extremidade sofrem cisalhamento na mesma intensidade. Agora a gente vai ver as consequências do cisalhamento. Embora a seção se deforme, linhas horizontais inicialmente retas se tornam curvas, né? Vamos dizer que antes a gente tinha, né, uma viga assim, né? Como vocês podem ver, vai se deformando, né? As linhas vão ficando curvas. Pontos que estavam à mesma distância da linha neutra continuam sofrendo a mesma deformação. Isso confirma que a distribuição de cisalhamento depende apenas de y, distância linha neutra, e não da posição ao longo da viga. Bem, tensão de cisalhamento em barras de paredes finas. Analisaremos como determinar fluxo de cisalhamento e tensões médias de cisalhamento em perfis de paredes finas. A base teórica vem das equações gerais de cisalhamento em vigas, aplicadas a seções com espessura pequena em comparação ao restante da geometria. Exemplos típicos a gente tem aqui vigas de mesas largas, perfis tubulares, seções caixão, perfis estruturais metálicos. Esses elementos são comuns em estruturas metálicas e treliças. Bem, mesa superior de viga I, né, que é o que a gente tem aqui. A gente tem aqui o cálculo da força longitudinal ΔH. Consideramos um pequeno trecho de comprimento ΔX, que é esse comprimentozinho aqui. Na mesa de uma viga de paredes finas, lembrando que mesa é essa partezinha aqui de cima, ok? E a alma é essa daqui. A força cortante vertical V induz uma força longitudinal ΔH no trecho destacado. Da teoria de vigas, a gente acha o seguinte, né, que o ΔH vai ser igual à força cortante vezes o momento estático dividido pelo momento de inércia vezes o ΔX. Então, a gente vai ter aqui que o tal médio, né, que a tensão média vai ser igual ao cortante vezes o momento estático, né, dividido pelo momento de inércia vezes a espessura que a gente tinha visto antes. Como a espessura T é pequena, supõe-se que a tensão é uniforme ao longo dela. A tensão atua tangencialmente à superfície da parede fina. Este resultado vale tanto para cortes horizontais quanto verticais em paredes finas. A interpretação física, né, que a gente pode ter disso é que sobre o comportamento em paredes finas é que a tensão média representa o valor distribuído na espessura. Para paredes finas, né, a diferença de tensão entre faces é pequena e a componente de tensão perpendicular à superfície é desprezível. Podemos considerar a parede como um canal por onde flui um fluxo de cisalhamento. Né? Aqui a gente pode ver melhor.
A aplicação, na real, é no próximo. Aqui, ó. Nesse daqui a gente vai ver melhor, né? Perdão, confundi os slides. Bem, aplicação em vigas caixão. Fluxo contínuo ao longo do perímetro. Em vigas tipo caixão, tubulares retangulares, o fluxo de salhamento que a gente viu antes, né, que é o Qzinho, que é igual ao V vezes o Q dividido pelo I, varia de forma contínua ao longo das paredes. O valor cresce desde a mesa superior, que é essa partezinha aqui, até atingir o máximo na linha neutra e depois vai diminuindo. Em regiões com mudanças abruptas de geometria, deve-se respeitar a conservação do fluxo. O fluxo que chega em um ponto deve ser redistribuído entre as paredes adjacentes. Bem, em pontos de encontro de duas paredes, exemplo canto, a soma de fluxos que entram é igual aos fluxos que saem. Na mesa superior, o fluxo vindo das duas metades se combina. Na alma, o fluxo é dividido novamente para descer pelas duas paredes verticais. Ok? Aqui a gente tem o exemplo do fluxo de cisalhamento para essa seção, e aqui a gente tem para essa outra seção, né, que é uma seção I, que a gente tem o Q1 mais o Q1, né, que vai resultar nesse Qzinho aqui, que depois vão se separar novamente. Ok, galera? Então essa foi a videoaula, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem entendido e puderem deixar um like, se inscrever ou deixar um comentário, eu ficaria muito feliz. Qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários. É isso, muito obrigada e tchau, tchau!